E aí, meu povo, tudo bem? Programa Ressoar no ar. Chegou a hora da sua revista eletrônica de boas notícias entrar na sua casa e levar até você informação, entretenimento de qualidade e reflexão. E para começarmos a semana, é com o pé direito mesmo, viu? Vamos falar de uma coisa que é imprescindível para todos nós? Você sabia que no dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água? E esta data foi criada com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. E nós vamos falar sobre isso hoje e dar só uma olhada no que é que te espera também. Você vai saber como contribuir para evitar o desperdício de água com atitudes simples, como lavar o carro com apenas um copo d'água, por exemplo. Sim, é possível. Pouca gente se lembra, ou talvez não tenha informação, a água é um bem industrial. Embora ela seja natural, é a maior abundância que nós temos na natureza, ela é um bem que, para chegar na nossa torneira, ela tem que ser tratada. No quadro Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversou com a doutora Carla Góes, médica cirurgiã especializada em dermatologia e membro do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil. O importante é você saber assim, que todo mundo passa por problemas, todo mundo que você cruzar na sua vida vai estar tendo um enfrentamento, mas o mais importante é não se foque no seu problema. E no Ressoar pelo Brasil, nós fomos até Manaus, no Amazonas, para mostrar a história de um jovem que ganhou fama com um trabalho de química realizado na escola e acabou se tornando um empreendedor de sucesso. Tudo isso e muito mais só pode ser aqui no seu programa Ressoar. O Dia Mundial da Água foi criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas e visa a ampliação da discussão sobre esse tema que é tão importante para todos nós. A gente abre o programa de hoje falando sobre o consumo consciente do líquido mais importante do mundo. E você vai saber exemplos de pessoas que estão realmente preocupadas em evitar o desperdício de água e com atitudes simples estão criando alternativas para reduzir o consumo. Você quer ver só? Então acompanhe comigo e eu tenho certeza que você vai gostar, viu? De toda a água tratada no Brasil, quase metade é desperdiçada por causa de falhas na estrutura de abastecimento. Um estudo analisou a quantidade de água pronta para consumo que nós, brasileiros, desperdiçamos no dia a dia. E esse estudo mostra que o que a gente está jogando fora é muita água e custa muito caro. De cada 100 litros de água captada, tratada e pronta para ser distribuída, 38 litros a gente deixa escorrendo pelo ralo. É tanta água que daria para encher mais de 7.000 piscinas olímpicas por dia. O bastante para abastecer 3 em cada 10 brasileiros. 60 milhões de pessoas. E o custo dessa água que é jogada fora? Mais de 11 bilhões de reais em um ano. Mais do que foi investido em água e esgoto no Brasil. Caso essa cultura não seja alterada, ela não se modifique, nós encontraremos um problema gravíssimo de falta de água. Efetivamente, teremos problemas sérios de abastecimento de água. Quando eu falo água, água potável, água limpa, disponível numa qualidade mínima para uso. Teremos problemas gravíssimos, sim. As pesquisas mostram que existem 3 tipos de desperdício. Vazamentos em tubulações antigas que precisam ser trocadas. Erros de leitura de parte dos hidrômetros, que também precisam de substituição. E os chamados gatos. Furtos de água que prejudicam toda a rede e vão para a conta de quem paga corretamente. Existem soluções simples que podem ajudar nesse controle, no cuidado do uso da água. Por exemplo, soluções como lavar um carro, que você normalmente usa, observa pessoas usando mangueiras indistintamente, gastando água potável, uma água que é tratada, onde a gente entende que essas pessoas deveriam ter um pouquinho mais de conhecimento, cuidado
no uso desse bem que é finito. A água que nós temos no planeta é essa, não vai chegar mais água para nós aqui. Pensando nisso, a empresa Lavamos Nós desenvolveu um método capaz de deixar um carro limpinho com apenas um copo de água. A empresa tem como propósito empoderar pessoas através da capacitação empreendedora com foco na lavagem ecológica de carros, gastando apenas um copo de água por veículo. Lavamos Nós, ele surgiu, na verdade, um pouco antes da crise hídrica de 2014. Já era um negócio social. Então, o Lavamos Nós, ele é um negócio social que ele foca o tripé da sustentabilidade, que é o meio ambiente, com foco na economia de água, pessoas com geração de emprego e renda, e os carros, que são, enfim, a grande problema hoje na cidade grande, é como economizar água lavando o carro com pouca água. Então, em 2014, com a grande crise hídrica em São Paulo, a gente criou uma cartilha ensinando as pessoas como lavar um carro com apenas um copo de água. Essa técnica, na verdade, é através de pulverizadores. O produto ele é biodegradável e diluído em água. Então, através dos borrifadores, você aplica o produto no carro, na lataria, e em seguida você usa uns panos especiais de microfibra para não ter problema de arranhar o carro. A gente capacita pessoas jovens em ONGs e tem, enfim, alguns núcleos de educação ambiental com foco no racionamento e uso ecológico, racional da água. Eu fico muito surpresa do quanto conseguimos evoluir e hoje ser capaz de lavar um carro com apenas um copo, comparado com o que a gente desperdiça de água com tantos outros serviços. Gente, acho que uma iniciativa bem interessante, muito importante, né? Tanto para uma questão de uma economia e de informação que a água potável está acabando no nosso planeta, né? É uma alternativa bem interessante e que eu acho que na realidade não deveria ser uma opção, né? Deveria as pessoas seguir isso como uma meta para a gente tentar, né, economizar a água do planeta para as próximas gerações, que isso é muito importante e bem legal. E fica bem limpinho mesmo, fica bem legal. O Vinícius sempre foi muito ligado na preservação ambiental, a começar pela sua casa. Ele aproveita a água da chuva para regar plantas e lavar a casa. Com uma única água, lava 2 vezes roupa e também faz a enzima cítrica, um desengordurante caseiro desenvolvido a partir da casca de frutas. Aê! Bem-vindos, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Chapéu de Sol. O meu nome é Vinícius Pereira, eu sou músico e permacultor e eu vou apresentar para vocês a nossa casa, onde a gente faz algumas ações que ajudam a gente a cuidar das águas, assim, né? Cheguem junto aí. Ó, já que a gente chegou, queria apresentar para vocês a nossa mini cisterna. Aqui a gente capta a água da chuva e a gente capta essa água e a gente usa essa água para lavagem do quintal, para rega das nossas plantas e durante o período, assim, quando a gente está com falta d'água aqui em casa, a gente usa também para descarga. Cheguem junto. Ó, a gente lavou uma máquina de roupa, aí a água da lavagem a gente descarta e a água do enxágue, venham aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente guarda nesse tonel. Daí, ó, pronto, acabou de acabar. Aí a gente usa uma bombinha elétrica, que é uma bombinha de aquário, para passar de volta essa água do enxágue da máquina passada para lavar uma nova máquina de roupas. Só nesse movimento a gente economiza mais de 60 litros d'água. Aqui no quartinho da bagunça, desculpem a bagunça, a gente tem as nossas garrafas onde está acontecendo toda a produção das enzimas. Então o que a gente faz? A gente pica as cascas de laranja, de limão, das coisas cítricas e ácidas que a gente não pode levar para a composteira, e aí a gente coloca dentro dessa garrafa com açúcar mascavo e água. Então a receita é 3 partes de cítricos, 1 parte de açúcar mascavo e 10 partes de água. Porque essa enzima aqui, a gente usa ela para esterilizar a comida, mas a gente também pode usar essa enzima
para fazer faxina da casa, para lavar o chão. A gente pode usar essa enzima para limpar o banheiro, então eu costumo colocar no ralo do meu box. Eu costumo usar essa enzima no vaso sanitário depois de usar, para deixar ele cheiroso e para esterilizar. Salve, rapaz! Oi, aí! Beleza pura? Fala, ressoar, como vocês estão? Maravilha? O Giba Santana. Opa! Tudo bem, gente? E aí, o que você tá fazendo aí, mano? Cara, eu tô aqui desinfetando umas frutas e verduras com a enzima cítrica aí que a gente prepara aqui. Então, ao invés de usar aquele cloro, aquele negócio que você compra lá, a gente ó, põe um pouquinho de enzima nas verduras e nas frutas e elas vão tratar de comer as bactérias, os vírus, aqueles bichos todos que a gente quer se livrar deles, a enzima vai tratar de comer. Aqui, no minhocário, a gente composta os resíduos da cozinha. Então, assim, ó, venham dar uma olhadinha aqui, ó. Cascas de banana, de abacate, talo de agrião. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem as minhocas que comem aqui, ó, abacate, aqui, olha só essa casca de abacate. Comem todas as cascas, os resíduos que saem da nossa cozinha. E como vocês podem ver, tem uns outros bichinhos aqui. Os minhocários, eles são vermicomposteiras. Então, além de minhocas, tem outros bichos que moram aqui dentro dessa caixa e que vão comer todos esses restos de alimentos para transformar isso aqui em adubo. Quem mais cuida das plantas aqui em casa é o Gilberto. Chega aí, Giba. E aí, gente? Tudo bom? Ele vai mostrar para vocês como é que a gente faz a rega usando o fertilizante líquido que sai daqui da composteira. A regra é 10 para 1. Então, 100 ml para 1 litro de água. Se você quiser fazer no olhômetro, você pode colocar 4 dedos dessa solução e completar o regador e vai dar certo também, não tem problema. Pouca gente se lembra, ou talvez não tenha informação, a água é um bem industrial. Embora ela seja natural, é a maior abundância que nós temos na natureza, ela é um bem que, para chegar na nossa torneira, ela tem que ser tratada. É um processo industrial que custa caro. E muitas vezes vemos esse desperdício, por exemplo, para lavar um carro, uma calçada. Essas mudanças de hábito, assim, quando a gente faz gradualmente, elas são leves, sabe? A gente começou compostando, depois a gente começou a captar água da chuva, depois a gente começou a produzir os nossos produtos de limpeza. Quando a gente vai dando um passinho por vez, a gente consegue mudar os nossos hábitos e fazer melhor, né, pelo nosso planeta. Assim como o Vinícius, que tem uma casa que podemos chamar autossustentável, vale a pena conhecer, nós temos algumas atitudes em casa que podem sim ajudar no controle de um consumo mais sustentável. Por exemplo, a coleta de água de chuva. E o de sempre, né? Vai escovar os dentes, tira a barba, fecha a torneira, só usa o necessário. Banhos cada vez mais curtos. Por água é um bem muito precioso e nós precisamos dele para viver. E já que hoje é dia 22 de março, Dia Mundial da Água, a gente gostaria de terminar essa matéria fazendo ressoar uma música que a gente fez em homenagem à água. A água é uma só. Bora entrar e tocar junto com os meninos? Vamos ouvir? Caiu dos céus pelos trovões anunciada, abre caminhos, rasga a terra avedejada. Ela me leva ou eu é que a levo comigo. Vida sem ela não existe, meu amigo. Se mata a minha sede ou se vai me banhar, se tá lá na geleira ou no fundo do mar, meu mundo sem ela viraria pó. Amigo, não se engane, a água é uma só. Se mata a minha sede ou se vai me banhar, se tá lá na geleira ou no fundo do mar, meu mundo sem ela viraria pó. Amigo, não se engane, a água é uma só.
Valeu, Ressoar! Até breve! Vinícius, sério, viu? Eu tô aqui de boca aberta com a sua casa. Parabéns por esse cuidado com a preservação ambiental. Eu adorei esse desengordurante caseiro feito de enzimas. Super criativo. Eu desejo que mais pessoas se inspirem em você, viu? Um beijo também para o pessoal do Lavamos Nós. Ideias simples e que trazem muito resultado. Parabéns, vocês são exemplo com certeza. Oi, gente, era para eu estar aí com vocês no Ressoar, mas não deu, estou confinada, então eu vou passar essa mensagem aqui. Quando nós navegamos por 36 anos pelos mares, a gente aprendeu a importância do elemento água. Nós a bordo temos que economizar muita água. Então o que a gente faz? Nós primeiro, vou ensinar para vocês como é que a gente toma um banho de chuveiro. A gente liga a água, se molha, fecha a água, ensaboa e depois liga de novo para a gente enxaguar. Então assim, os nossos banhos são bem curtos, nós nunca usamos a torneira aberta para escovar os dentes, juntamos roupa e louças quando nós queremos lavar uma quantidade maior, nunca é um pouquinho. Então assim, são pequenos atos que a gente vai fazendo no dia a dia e que para nós funcionou muito. Vimos através de todo mundo assim, ilhas e lugares em que a água não só é tratada como um elemento precioso, porque as pessoas cercam os poços para buscar aquela água, só uma pessoa fica ali tirando aquele líquido que vai dando para as pessoas da vila. E também nós vimos na última viagem uma vila que já estava 2 meses que não chovia e eles estavam precisando de água. Nós temos um dessalinizador a bordo, nós colocamos a funcionar e demos mais de 500 litros de água para essa vila. Foi assim o melhor presente que eles tiveram. Então, nesse Dia Mundial da Água, eu peço a vocês que pensem, repensem e que economizem a água, preservem esse elemento tão precioso para a gente, né? Inspiradora também vai ser a conversa que você vai ver no próximo bloco. No quadro Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversou com a doutora Carla Góes, médica cirurgiã especializada em dermatologia e membro do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil. Não saia daí que a gente volta e é muito rapidinho, viu? Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Carla Góes, que é médica cirurgiã especializada em dermatologia e membro do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher no Grupo de Mulheres do Brasil. A doutora Carla ela é uma inspiração para muitas mulheres e eu estou muito honrada de te receber aqui, doutora. Eu tive o prazer de conhecer sua história. Eu já te conhecia, né, a profissional que a senhora é, a incrível profissional que a senhora é, mas não conhecia a sua história ainda. E quando eu vi sua história, eu fiquei muito emocionada. Então, de verdade, é uma honra te receber aqui. Nós estamos muito felizes e eu queria te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao programa Ressoar. Eu que fico muito feliz. Para mim, é assim, um auge eu estar aqui com você, um programa que eu admiro. Sempre quis, aliás, um segredinho, sempre quis estar aqui contando minha história, porque a profissional é muito bom, né? Você conquistar um sonho, mas é muito melhor ainda você poder compartilhar a sua história e servir de inspiração para as pessoas que muitas vezes imaginam que foi tudo tão fácil, né? E tem uma longa história por trás disso tudo. Sim, quando nós estivemos num evento, quando a senhora deu uma palestra e as pessoas que estavam ali puderam te conhecer melhor, e eu fiquei imaginando, quem conhece a senhora, claro, da sua história profissional, que a senhora vai ter a oportunidade de falar um pouco aqui para a gente, não faz ideia o sucesso que a senhora é hoje, mas nem sempre foi assim, né, doutora? Pois é. Eu, na verdade, eu sou de Salvador, né? Filha, assim, de um casal extremamente conservador. Meus pais, no caso, meu pai, porque ele ainda está vivo,
mas na época era um dos homens mais bem abençoados financeiramente, lá da Bahia, mas teve um insucesso, né, de ter naquela época, né, o coronelismo, uma filha mulher. E o que aconteceu? Sendo mulher, eu já estava fadada a ser uma dona de casa, não que seja ruim isso, mas eu nasci com sonhos. E o meu sonho, desde muito pequena, era ser médica, a ajudar pessoas, eu queria cuidar, eu queria ser servil, e eu queria ser médica. E isso era inviável naquela família. Fui criada pelos meus avós, e aí em uma cidade menor ainda, que era em Itabuna. E quando atingi uma idade que minha avó, uma mulher muito matriarcal, que dominava toda a família, eu acho que eu aprendi com ela bastante. E chegou na época de estudar para o vestibular. E incentivada por ela, fui para Salvador, aí sim morar com os meus pais. E daí em diante eu percebi que o caminho era o estudo. Então por isso que eu sempre falo, meninas, estudem, porque sem estudo você não consegue realizar seus sonhos. A capacitação A capacitação é tudo. Então, contra a vontade do meu pai, porque ele não fazia questão nenhuma que eu estudasse naquela época. Quanto menos eu soubesse, mais interessante, né? Mais dependente. Então, eu estudei, fiz o vestibular para medicina, meio que escondido, porque, na verdade, ele queria que eu fizesse um outro vestibular. E, fazendo vestibular, teve o sonho, né? Eu assistindo a televisão, olha como televisão é importante, eu conheci o professor Henrique Walter Pinotti, que na época operando, um grande líder, né? Sim. Político. Fez muita diferença, né? Eu sonhei em ser residente dele. Fazer parte da equipe dele. Fazer parte da equipe dele. Então, nesse sonho, eu estudei bastante e vim para São Paulo fazer residência médica. Mas você veio para São Paulo com o apoio do pai, ele te deu recursos? Você veio aqui não vim como totalmente, um flat, vim com totalmente tudo. escondida. Como é que foi sua vinda? Vim fazer residência escondida, assim, a mãe dando aquele apoiozinho que toda mãe dá, né? E aí passei na residência, só tinham homens, eram assim 70 homens e tinham 3 mulheres. Aí já pode imaginar como é que foi, né? Eu fui a primeira residente mulher da equipe do professor Pinotti. Aí volto para Salvador com a notícia que estou indo para São Paulo, porque passei na residência do professor Henrique Walter Pinotti. Pensei, aí sim meu pai vai ficar super orgulhoso, né? Porque ele admirava também o professor Henrique Walter Pinotti. Mas aí, para minha surpresa, ele falou, se você for, não conte mais comigo, você está deserdada. Naquela época era esse termo que usava, né? E eu fiquei bem decepcionada. Então, mas compreendi e pensei, ninguém vai me tirar desse sonho, né? Então eu vim com uma mala e com um micro-ondas, que eu não sabia cozinhar direito na época, mas eu digo, está garantido. Mas foi importante, muito importante, eu não ter desistido, sabe? Porque na época, a residência, nós não tínhamos salários. Eu vim morar em um lugar muito humilde, né? E eu era acostumada assim, eu tinha as melhores coisas, né? Tá, então como é que você foi recebida? Como é que você foi... como é que você chegou nessa equipe de 70 homens? Fala um pouquinho para a gente desse momento. Foi muito importante, essa pergunta é muito importante. Eram 70 homens que fizeram a prova, ficaram 5 e uma mulher. Mas era assim, um ambiente extremamente machista, não só por parte dos homens, por parte das mulheres também. O fato de eu descobri que eu era nordestina aqui, né? Porque o baiano, ele é muito interessante, ele acha que ele é baiano, ele não sabe que ele é nordestino. Porque você vê como como que eu posso falar? O preconceito já existe lá mesmo. Então, quem é soteropolitano
se considera acima das pessoas que são do interior da Bahia. Então, ele não se considera nordestino, ele se considera baiano. Então, quando eu cheguei aqui, as enfermeiras, as mulheres do hospital começaram a falar, você que é nordestina. E eu, médica, culta na época, mas é uma coisa tão enraizada que você... Como se nordestina fosse uma outra pessoa, vamos dizer assim, outra classe. Aí eu disse, tem razão, eu sou nordestina. Era um preconceito, o fato de eu ser mulher, então você trabalhava o dobro para poder ter o mesmo direito. Então, assim, foram noites e mais noites de muito trabalho. Logo, eu engravidei da minha filha, que hoje está aí com 25 anos, a Carol. Quer dizer, casei, engravidei. E a parte melhor de tudo isso foi assim, que de repente eu deixei de ser mãe, ou de ser filha, para ser mãe, para ser médica. Foi nesse momento até que apareceu o livro, né, que a gente estava falando. Exatamente. Do livro, que a gente trouxe até para mostrar. O Grávida e Bela. Do Grávida e Bela, que é um manual maravilhoso. Eu estava te falando que se eu tivesse conhecido esse livro na minha época, teria me ajudado muito. Esse livro tem riquíssimo, tudo a ver. A informação que tem ali. Tem tudo a ver com a fase que eu passei dentro do hospital. O que me chamou muita atenção foi você ter feito uma escolha que poderia ter sido de revolta, você poderia ter se revoltado, porque você tinha escolhas. Você não é assim como aquela pessoa que ela nasce muito pobre, sem nada, então... Se ela está muito embaixo, ela só tem uma tendência, subir, crescer. Embora tem gente que, infelizmente, acha um jeito de ainda ir mais para baixo, né? Infelizmente. Mas a tendência é a pessoa fazer coisas, estudar e fazer coisas para crescer. Eu acho essa parte de ainda achar forças naquele momento para escrever um livro, para conectar com outras mulheres, para poder ajudar outras mulheres. Eu vou falar, Eunice, uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho é a minha família e as mulheres da minha família. Por isso que a minha preocupação com as mulheres. Mas eu nunca pensei que eu fosse escrever um livro, nem que eu fosse fazer um trabalho que alcançasse outras pessoas. Isso já é um presente de Deus na minha vida. Então, sua primeira formação em medicina foi em cirurgia? Eu fiz 3 anos de cirurgia geral. Depois fiz mais um, que foi a parte de endoscopia, porque, na verdade, eu queria fazer cirurgia plástica e era pré-requisito fazer cirurgia geral. E a minha admiração pelo professor Pinoche. Aí, quando eu terminei tudo isso, o professor me chamou para ser sócia da clínica. E era um convite muito tentador, né? E eu aceitei, claro. E aí eu fui me descobrindo para que realmente... Eu fiz todo esse movimento, qual era a verdadeira finalidade da minha vida, né? Então, aí, com o Grávida e Bela, que foi o primeiro livro que eu lancei na época no programa do Jô Soares, e foi um sucesso, né? Foi quando a internet estava começando no Brasil. É um livro que... E foi o best-seller, até hoje é um dos livros mais vendidos, né? Na área de beleza e gravidez, é o Grávida e Bela. E aí, depois desse Grávida e Bela, as mulheres começaram a perguntar e veio o Mãe. E agora? Tem mais 3 aí, né? Tem vários livros e agora eu cheguei no meu 5º livro, que é O Poder é Seu. Sim, está aqui também. Fui procurada. Aproveitar já. Fala um pouquinho dele, mas eu acho que antes de falar dele, seria interessante você falar dessa parte. Quando você mudou, como que você se descobriu? E como que foi essa mudança, doutora, que você começou já a aplicar isso na prática, né? Na verdade, quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa de um temperamento muito forte, apesar de não parecer, né? Apesar de eu ser muito delicada, muito dócil, eu sou muito determinada. Mas isso não significa que é fraqueza. Não. Que é uma coisa que eu acho interessante você falar, porque as mulheres, a gente fala muito do empoderamento feminino, e tem mulher que confunde, né? Ela acha que ela leva o empoderamento para um outro lado. Não, e não precisa, né? Eu acho você pode continuar sendo delicada, meiga, e, no entanto, forte, né? Como um bambu, né?
que ele, na força do vento, ele desce até o chão, mas ele nunca se quebra, né? Num domingo, no final do ano, eu tenho muitos pacientes de fora do Brasil. E era um domingo, véspera de Natal, que várias pessoas vieram de fora, quando eu marquei para atender no domingo. E eu estava indo para a clínica, era mais ou menos 10h30 da manhã, e um carro entrou no farol, vermelho para ele, pegou o meu. Eu sofri um acidente gravíssimo, fraturei as 3 vértebras aqui e eu quase fiquei tetraplégica. Então foi um acidente brutal. E eu tenho 3 placas de titânio hoje aqui. O prognóstico era que eu ficasse tetraplégica, ou sem fala, ou tivesse um óbito durante o processo cirúrgico. E aquilo me apavorou, porque era final de ano, né? Eu fui operada no dia 1º de janeiro, passei 31 no hospital, e eu pensei, eu disse, meu Deus, se tirar minha voz, eu me perdoe, mas eu não gostaria de ficar aqui. Tetraplégica também, que situação, né? Para os meus filhos. Para você que tudo. queria tanto servir, fazer tantas coisas. Vai né? acabar minha função aqui, né? Eu pensava. E ao mesmo tempo, uma força muito grande, eu fiquei muito calada, muito firme. E uma força muito grande mexeu comigo quando eu saí da cirurgia e falei e mexi com os meus dedos primeiro, depois vi que eu podia mexer e tal. Na UTI ainda, eu pensei, nossa, agora eu entendi o que é que eu tenho que fazer. Então eu não vou me calar. Eu já tinha sido procurada por algumas editoras para escrever um outro livro, eu não estava mais com vontade, não estava querendo muito fazer palestras, eu estava um pouco, assim, pensativa. E aí, no segundo dia que eu estava na UTI, eu recebi um telefonema do produtor da Record, me chamando, olha, esse ano, novamente, vamos fechar nossa parceria para um programa. Então, você tem 10 dias para nós gravarmos. Eu não falei que estava na UTI. Eu falei, tá certo. E aí eu disse, meu Deus, o senhor vai ter que ajudar aí, porque eu tenho 10 dias para estar gravando lá no estúdio. E aí eu voltei renovada. Eu vi aquilo como uma segunda chance e decidi que a partir desse momento a minha função não tinha acabado ainda aqui, entendeu? Que eu tinha como obrigação de contribuir mais, de fazer o que eu realmente vim para fazer. E aí veio todo esse momento, que é a chegada desse novo livro, de falar sobre o poder que cada mulher tem E aí dentro foi quando dela. também você entrou no grupo de mulheres do Aí Brasil, que tem um novo olhar. As portas todas foram se abrindo. É um livro incrível, histórias de mulheres, superação. Exatamente. Maravilhoso. O poder é seu, né? Que não podia ser diferente. Então, também eu pude criar o projeto que é Um Novo Olhar. É um projeto pioneiro que eu fiz com iniciativa privada, onde eu faço um atendimento inicial à vítima quando ela é agredida. Então, nós resgatamos essa mulher, oferecemos um tratamento para aqueles traumas que ficam, às vezes, meses, serem amenizados em poucos dias, e devolvemos para ela um rosto, devolvemos a dignidade, devolvemos para ela o amor próprio e a autoestima, para, sim, aí ela poder levantar-se, que é atrás dos direitos e atrás tomar decisões. de uma decisão, se ver como um ser humano amado, respeitado, e saber que ela não é culpada, né? Aí sim ela pode se erguer, né? Além das palestras que você oferece, eu sei que você está envolvida com muitas iniciativas. Eu queria que você falasse aqui um pouco, até para as pessoas que estão em casa, que às vezes quer de alguma forma ajudar, contribuir, mas não sabe como.
a gente falava até um pouco disso antes, é muito importante a gente se juntar a quem está fazendo, e a gente pensar um pouco no próximo. Então, eu acho que exemplos como o seu é maravilhoso, é uma história que a gente tinha que contar. E eu queria que você falasse sobre essa voluntária, essa pessoa incrível que faz o bem, e também falasse para as pessoas que estão em casa como elas podem fazer, de que forma. Acho isso muito importante você falar. O principal, Eunice, assim, eu penso que nós até conversamos sobre isso. Todos nós, né, temos problemas, né? Não existe aquela hora para você dizer, e agora que eu estou com minha vida toda equilibrada, eu vou ajudar a um próximo, né? Então, eu acho importante você procure, se você ouviu falar de um projeto, hoje em dia nós temos a internet, então coloca lá, projeto Um Novo Olhar, você vai encontrar, projeto Ressoar, Instituto Ressoar, você vai perto saber... da sua casa, para ficar mais perto fácil. da sua casa. Porque às vezes está ali na esquina e você nunca soube o que funciona lá, né? Como então, funciona. sempre tem alguém querendo ajudar. Mas, às vezes, é só você procurar como ajudar e você vai achar. O importante é você saber assim, que todo mundo passa por problemas, todo mundo que você cruzar na sua vida vai estar tendo um enfrentamento, mas o mais importante é não foque no seu problema. Vá procurar ver como você pode ser útil a outra pessoa, porque aí você vai ver quão pequeno é o seu problema. Doutora, está acabando o nosso tempo, acho que até que já pena. acabou, mas Obrigada, é um assunto viu? tão bom, foi tão enriquecedor. Eu queria te agradecer muito, te parabenizar, primeiro pela mulher incrível que você é, por agregar tanto valor. Eu aprendi muito com você, desde que eu a conheci, eu conheci a Carla, palestrante, escritora, e a sua história. Muito obrigada por você ter compartilhado aqui no nosso programa com a gente. Está um convite feito para continuar com a gente no Ressoar, para conhecer melhor o nosso trabalho também. E parabéns por tudo que você fez. Eu acho que não só os livros, mas a sua história inspira. Ela levanta aquela mulher que nesse momento está nos assistindo e que achou que estava tudo perdido, que ela não tem mais uma chance, uma oportunidade. E, na verdade, tem. Muito obrigada por sua vida, por sua presença aqui. Que Deus te abençoe muito e volte mais vezes. Só gratidão e nem sei o que te falar. Só quero dizer o seguinte, nada está perdido e sempre existe uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado e se você quiser compartilhar com alguém esse bate-papo, é muito fácil, viu? Basta acessar o link do canal do Ressoar no YouTube, youtube.com/programa Ressoar e compartilhar a entrevista com quem você quiser. Combinado? E no próximo bloco, o programa Ressoar vai para um lugar que eu adoro. Dá só uma olhada. Nós vamos até o Amazonas para mostrar a história de um jovem que ganhou fama com um trabalho de química realizado na escola e acabou se tornando um empreendedor de sucesso. E tem também uma plataforma que ajuda os pais a acharem a programação de qualidade nas grandes cidades para o lazer com os filhos. Ficou curioso? Então não saia daí, que eu já te mostro tudinho, já já. Eu não falei que era rapidinho. Estamos de volta com o programa Ressoar. Muito obrigada pela sua companhia. E por falar em companhia boa, eu estive com um menino muito especial. Ele é conhecido por todos lá em Manaus, no Amazonas, por Ícaro das Pimentas. Isso mesmo. E olha, minha gente, eu tenho certeza que você vai gostar muito dele também. Apertem os cintos, porque chegou a hora do Ressoar pelo Brasil. Bora lá comer pimenta? Mercadão Municipal, aqui em Manaus. E assim, quando a gente só sabe o nome da pessoa e não conhece, a gente sempre bota onde, minha gente, no Instagram, né? Então aqui, ó, Ícaro Pimentas eu coloquei. Ai, ele é novinho, gente. Olha ele vendendo aqui pimenta. Ó, todo estiloso, Ícaro. Caramba, disse que ele arrasa vendendo pimenta aqui, viu? Eita, ó, até com a cantora Joelma, segurando uma pimenta, lógico. Ah, não, eu preciso conhecer esse menino. Por que a pimenta dele é tão diferenciada? Por que todo mundo conhece? Sorrisão bonito. Ah, não, Ícaro. Você, cara.
você é o cara da pimenta. Tô procurando Ícaro, eu já vi que você vende aqui as pimentas. Isso. Por que a pimenta dele é tão famosa, Amazônia? Porque ela é gostosa, ela é muito boa. Ele tá com a blusa toda estilosa, é aquele menino que eu vi da foto. Qual, essa daí? Ícaro Pimenta. Eu não acredito! Eu vou ficar contigo esse tempo todinho. Vai. Ai, meu Deus, que legal. Ó, eu quero saber como é que você começou essa história de vender pimenta, Ícaro. Isso tudo começou numa simples aula de química, né? Não tinha pretensão nenhuma de venda. A professora colocou no quadro, faça atividade, me entregue no quarto bimestre. E aí eu falei, cara, uma oportunidade muito grande de estar vendendo, de estar mostrando, né? E aí eu falei, cara, vou fazer. Fiz um do meu jeito, do meu jeito mesmo. Levei pra ela, ela avaliou e deu 10 pontos. E vem cá, mas você já gostava de comer pimenta? Não. Fui começar a gostar a partir do processo de química. Tô vendo que tem uma variedade de pimentas, Ícaro. Quantos sabores que você faz? Eu tenho atual 25 sabores. Vamos botar a galera pra provar? Vamos sim. Vamos. Vem pra cá. Prazer. Você gosta de uma pimenta que arde mais ou mais suave? Suave. Suave. Uma suave. Uma suave. Eu quero que o senhor teste pra ver se é boa mesmo. Ó, essa aqui não é ardida. Pode caprichar, pode botar mais. Não é ardida, é? Tá queimando? Tá vendo? A gente foi bonzinho. Eita, que ele gosta mesmo. Vamos ver se tá queimando agora, né? Ícaro, o bom é que você tem freguês aqui em Manaus, viu? Aí, ó. E aí? Tá boa. Tá boa? Mas você consegue sentir o sabor mesmo? Sim. Não adianta só arder, tem que saborizar a comida. Agora me diz uma coisa, você é químico, então assim, pra você fazer pimenta deve ter um laboratório, tubo de ensaio, tem essas coisas todas? Tem tudo, é um negócio muito bonito, é mirabolante, um negócio assim... Que sai você fumaça? entra, que sai Várias fumaça. cores? Isso, exatamente, aí sai uma pimenta maravilhosa. É brincadeira, Renata. Eu já tava acreditando. Mas antes de fazer a pimenta, você precisa comprar a matéria-prima, que é a pimenta. Isso. Aqui no mercado onde a gente tá, tem muita pimenta murupi, que é uma pimenta muito bonita, igual a dedo de moça de vocês. Tá. Né? Porém, ela é amarela. Então tem um jeito certo de escolher a pimenta para que o molho da pimenta fique show. Sim. Então bora direto para a banca. Sim. Eu quero escolher o tipo de pimenta, porque a gente precisa fazer uma pimenta no seu laboratório especial. Sim. A pimenta hoje em dia tem que ser um fazemos. sabor muito especial, viu? Fazemos. Olha a responsabilidade. Fazemos. Porque são 4 pessoas diferentes, então a gente precisa ter sabores especiais. Sim, tem sim. Fechou? Fechou. Então bora comprar pimenta agora. Vamos agora. E é aqui dessa barraca, aqui no mercado de Graciane, que tem uma variedade de pimentas que sai o segredo do molho de Ícaro. Agora, Ícaro, como é que a gente escolhe uma boa pimenta? Eu tô vendo que tem vários tipos aqui. Isso. Uma pimenta nossa nativa é a nossa pimenta murupi, né? Que é essa daqui. Tá. Pimenta murupi, linda, cheirosa. Sente o cheiro dela. Cuidado. Né? Mas esse cheiro é bom. muito ardoso. Essa daqui é a nossa tradicional também, que é murupi misturada com a malagueta. É aquela com o casamento dessa. E virou essa vermelhinha essa, e do tamanho dessa grandinha. Exatamente. Tô aprendendo sobre pimenta. Mas olha, a mais ardosa que nós temos aqui é a mexicana, né? A Scorpio. Essa tem um teor de ardência muito elevado. É equivalente... É sério, isso é comprovado. 1000 pimentas dessa, 1000. É uma só só. dessa Uma mexicana? dessa. Uma. Graciane, é verdade ou mentira? Verdade. E você vai levar uma dessa? Rapaz, pra fazer um molho bem arretado, eu vou. Pra produção, pra produção. Então vamos. Então vamos embora, porque tá na hora da gente aprender a fazer a pimenta de Ícaro. Essa Exatamente. pimenta que faz sucesso aqui em Manaus. Bora lá? Vamos já! Eu quero ver essa alquimia, essa mistura química que ele faz pra ter esse resultado final. Bora! Vamos lá! Obrigada, viu?
Estamos já prontos, com luva, tudo preparado, as pimentas já estão aqui. Isso. Agora é com você, Ícaro. Vamos lá. Ó, e primeiro eu coloco o meu segredo, né? Que segredo é esse? Peraí, deixa eu cheirar aqui. Aí, calma, que você tá pensando que eu não vou descobrir, não é? É um tempero bem apurado. Bem, sal grosso, cominho, pimenta calabresa. Eu posso dizer mais um ingrediente ou eu já vou revelar tudo? Não, mas tem 15 aí, tu já falou 4. Tem 15 ingredientes 15, aqui? 15. Então fala só 5, vai. Pimenta, chimichurri, alecrim, páprica, orégano, sal. Tá bom, porque agora é segredo dele, né? É, tem outros e outros e outros. São 15. São 15. Então, esse aqui é o responsável por grande parte do segredo do sabor da pimenta? O segredo do sabor da pimenta. Eu coloco na garrafa assim. Uma medida só? Isso, é dessa daqui. Tá. E aí vou adicionando a pimenta agora, né? Agora é cortar. Exato. E é por isso que tem que usar a luva, porque senão queima mesmo a mão. Não, queima a mão. Quantas garrafinhas você faz dessa por mês? Uma média de quanto? Olha, varia muito, de 300, 150 vezes, 200. Já cheguei até a 500 por mês. E aí, como é que as pessoas te encontram? É sempre pelo Instagram? Pelo Instagram, sempre pelo Instagram. Ou em alguma feira, né, que eu faço aqui em Manaus. E agora, esse aí é o quê? É o azeite misturado com a soja, olha só. Presta atenção. E aqui tem que ter cuidado, aqui tem que ter equilíbrio. Olha só. Agora, aqui, para ponto de venda, você espera alguns dias, algumas horas? Como é? Para estar pronta já para vender? Daqui para amanhã já tá boa para comer. Ícaro, parabéns. Obrigado. Parabéns, porque assim, deu uma invenção de escola, minha gente. Ele começou a fazer um monte de pimenta. E essas pimentas aqui fazem o maior sucesso. Muito obrigada. Beijo. Personagens do Brasil de hoje, fica por aqui. Ó, uma pimentinha aí. Ícaro é aquele menino, minha gente, de sorriso fácil, inteligente, arrojado, empreendedor. E com a venda das pimentas, ele está mudando aí a vida dele, a vida da família, dando novas possibilidades. Ícaro, e eu sei o seguinte, eu já vou logo adiantando, tem pimenta ardida? Tem, mas tem aquela também que não é tão ardida assim, viu? Ícaro, beijo, mais sucesso ainda para você, viu? Adorei te conhecer. E agora eu convido você para conhecer a plataforma São Paulo para Crianças, uma ferramenta digital que reúne em um só lugar todas as informações para que os pais possam escolher a melhor opção para desfrutar momentos em família com os pequenos. Mais uma ideia empreendedora que merece destaque aqui no Ressoar. São Paulo é um lugar muito bom, muito grande e muitas vezes nós não sabemos o que acontece. E quando o Igor era pequenininho, nós ficávamos perdidos, tentando procurar alguma coisa para levar ele. Nós somos muito família, então nós sempre saímos, ele e o pai, estamos sempre juntos buscando novas coisas. São Paulo é complicado para você encontrar um lugar seguro, um ambiente tranquilo para você levar a criança para passear, né? Antes de ser jornalista, eu fui professora e fui guia de turismo. Trabalhei em várias atrações e tal, acampamento. E eu já percebia a dificuldade que era quando você tem crianças para sair de casa, para passear. E aí eu criei um blog e depois de um certo tempo, ele ficou um pouco de lado, eu fui seguindo a minha carreira em jornalismo, quando eu fui passar 4 anos acompanhando meu marido na Colômbia. E lá eu acabei desenvolvendo um projeto paralelo para o Ministério de Turismo da Colômbia que chamava Colômbia para Ninhos, que era um pouco já o que eu fazia no São Paulo para Crianças, mas na Colômbia. E foi o meu laboratório. E aí quando eu voltei com essa vontade de empreender e de transformar o São Paulo para Crianças em algo maior, em realmente algo que tivesse muito impacto social e pudesse ajudar as crianças a sair de casa, a interagir com suas famílias e principalmente sair da frente da tela do celular, que eu vi ali uma infância perdida na frente da tela do celular. Então surgiu daí, do meu blog. O São Paulo para Crianças é uma plataforma digital que inclui um site, um aplicativo e canais nas redes sociais. O nosso trabalho é ajudar a mapear a cidade child-friendly, ou seja, mostrar onde estão os lugares
nos quais as crianças são bem-vindas em São Paulo, onde você pode passear com seus filhos, onde você pode ir com o bebê, com o adolescente e curtir a cidade com a família. A nossa memória, ela coleciona momentos e é isso que a gente prega, que às vezes a gente gasta tanto, se esforça tanto para comprar aquele videogame ou aquele brinquedo maravilhoso, sendo que o que marca realmente a criança não é o que você dá para ela, e sim o relacionamento que você tem com aquilo, então a experiência que você tem com ela, né? E hoje a gente sente que isso falta muito. Os pais ficam muito focados em dar um celular para o filho, ou dar um computador, né, e tal, e muito pouco tempo pensando em como interagir com o seu filho, até porque a gente já não sabe mais, né? A gente vive uma geração, essa geração de pais hoje tem essa dificuldade, né, de ver muitos relatos na internet. Eu não sei brincar, eu não sei o que fazer com o meu filho. Primeiro você vai na loja do seu celular, Apple Store ou Google Play, né? Baixa saopaulopracrianças.com.br, pode seguir SPPC também, você vai encontrar. E aí depois que você encontrar, baixar o seu aplicativo, você vai encontrar seu passeio por geolocalização, por idade, se é gratuito, por proximidade. Então tem uma gama de opções. E aí depois que você encontrar o passeio, você ainda pode favoritar. Todos os dias a gente tem novas histórias, novas boas histórias para contar, de pessoas que saíram, de que viveram a cidade, de que encontraram um passeio diferente, de que puderam curtir um momento em família. Antes de eu ser mãe, a nossa vida muda completamente quando a gente tem um filho, né? Então eu decidi ser mãe, eu falei, eu vou ser mãe, vou levar meu filho para passear, todo final de semana a gente busca, passeia, a gente está em todos os lugares, eu vou para o cinema, eu vou para parque, desde lugar aberto até os fechados também a gente sai bastante. Ele gosta de bagunça, ele gosta de companhia, ele gosta de conversar, ele gosta de falar bastante. Jogar, né, filho? Usando o aplicativo para nós, melhorou muito a nossa vida, porque não ficamos mais perdidos. Nós abrimos o aplicativo na hora, já escolhemos o passeio e tem muitas opções. Na realidade, agora, a opção é tão grande que muitas vezes a gente vai em 1, 2, 3, 4 eventos no mesmo dia. Nós podemos encontrar vários tipos de passeios, alguns pagos, outros não. Então, gratuitos, são maravilhosos. Inclusive, nós fomos em várias bibliotecas e hoje nós estamos em uma, que por sinal estamos encantados. Eu gosto muito de brincar, me divertir, gosto de passear. E ainda mais eu que gosto de ir em eventos, feiras, andar um pouquinho, ver o que tem de novo nas coisas. O São Paulo para Crianças ajuda bastante nisso. A gente brinca, a gente briga pelo brincar, sabe? A gente quer levar mais pessoas para as ruas. A gente acredita muito que criança em casa não vira cidadã. Então, brincando, explorando o mundo, vivendo a cidade, vivendo o seu bairro. Não precisa ser longe, mas viver a cidade de alguma forma, você transforma aquela criança em um cidadão muito melhor preparado para o mundo. É uma plataforma completamente gratuita, todo mundo acessa gratuitamente, as atrações são mapeadas pela nossa equipe de jornalistas. Então a gente mapeia, ninguém paga para estar no São Paulo para Crianças, tudo passa pela nossa curadoria, então a gente avalia as atrações, vê quando o negócio é legal. E sabe o que é engraçado? Às vezes as pessoas não sabem, mas por exemplo, tem museus que são pagos, mas tem um dia que é gratuito. A gente sempre busca descontos nessas atrações que são muito desejadas pelo público, mas que às vezes elas são mais caras. Então lá no nosso site você tem descontos para várias atrações como o Aquário de São Paulo, Kidzania, né, e outras atrações que sem esse desconto fica um pouco mais inacessível para as pessoas, né? Então a gente busca também transformar um pouco essa relação entre o público e a atração. Gosto de passear, eu gosto de brincar no parquinho quando a mamãe me leva. Eu adoro passear com a minha mamãe. Bem interessante, não é? E o programa Resort de hoje, já foi tão rápido, fica por aqui. Se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva no nosso canal do Ressoar lá no YouTube, é bem fácil. Basta acessar o youtube.com/programa Ressoar. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Entra lá no facebook.com/Instituto Ressoar e não se esqueça de seguir a gente também no Instagram. É só procurar por Instituto _Ressoar e acompanhar as nossas postagens. Ô, meu povo, muito
Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. E aí, bora lá?